quarta-feira, e quarta-feira, vocês sabem, é dia de podcast. Eu estou muito bem acompanhada, estou muito bem assessorada, me sentindo muito segura para poder falar sobre as minhas opiniões sobre tudo. Afinal, tem 2 advogados comigo na mesa. Nosso presidente, Bruno Feigelson, te passo a palavra. Obrigado, Nelly. Eu ia falar isso na introdução, mas eu estava aguardando pro episódio ao vivo. Entrevistar o Gustavo, assim, eu sou fã de carteirinha, fiz o mestrado, doutorado na UEST, então, assim, li tudo num contexto jurídico. Então, eu sou muito fã aí do Gustavo de muitos anos, então é uma honra aí recebê-lo aqui. E o que é mais interessante, eu vim pensando nisso, esse é o segundo fato interessante, né? Eu, como eu falei, fiz mestrado na UERJ, cara, li tudo do Gustavo e do Alexandre Aragão e do Juruena, então eu sou fã dessa escola total, do professor Barroso. E, recentemente, essa é a segunda situação que eu me coloco e eu me vejo numa situação interessante. A outra foi com o professor Richard Susskind, que é um professor, uma das maiores autoridades de direito e tecnologia. Cara, ele fala sobre inovação desde os anos 90, a gente também leu todos os livros dele, fizemos livro em homenagem. E ele também, por coincidência, é judeu, e ele fez um post recentemente falando do antissemitismo no Reino Unido. E aí eu não sei em que ponto a gente está aqui, um grande jurista como o Gustavo, que quando eu acompanhava nem sabia da sua origem judaica, mas tinha como uma grande referência, estarmos nessa mesma mesa discutindo o antissemitismo, tem um lado muito positivo, porque o livro do Gustavo, é o que a gente vai falar hoje, na minha opinião, vai ser um marco em termos de compreensão das pessoas. Assim, a gente vai falar ao longo do podcast, mas é um livro que realmente ele vai do início do antissemitismo, dos aspectos históricos, correlaciona com o que há de mais moderno em termos de aspectos ligados ao racismo. Então, é um livro assim, muito completo, o que eu acho muito bom. Eu falei isso com o Gustavo e eu acho que isso, para a comunidade, vai ser um divisor de águas, porque falta uma obra de um grande jurista, de um grande pensador. Então, isso vai trazer luz para todas as temáticas, desde os aspectos jurídicos, filosóficos, sociológicos. Tenho certeza que esse livro vai ser muito lido. Por outro lado, tem um lado muito negativo, que é porque tanto juristas, professor Gustavo, que é célebre regulação, uma das maiores autoridades do Brasil, tem que buscar e vir escrever um livro sobre antissemitismo, que diz muito do momento que a gente está vivendo. Então, é um mixed feeling. Eu fico muito feliz por ter uma obra que vai ser muito importante, mas, por outro lado, me assusta ver os meus grandes ídolos jurídicos falando sobre o antissemitismo, e eu acho que esse sentimento é o que todos nós compartilhamos. Então, Eu vou até jogar a bola para ele, porque a gente estava no pré-podcast, mas a gente estava falando que justamente não é um fenômeno novo, é um fenômeno que vai se reinventando. E você até falou que não foi um processo longo de conceber o livro, e que você foi motivado, sim, também por essa onda, mas você conseguiu buscar muitas origens, né? Você foi lá na raiz. Então, me conta um pouquinho desse processo, desde quando você tem olhado com esse carinho e com essa preocupação para essa questão, que eu acho que tudo tem um início, né? Então, qual foi o pontapé que deu aquele clique? Bom, primeiro agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Essas palavras do Bruno são muito generosas, não as mereço. Queria também dizer que é uma alegria, um prazer. A minha família tem vínculos muito antigos com a própria Fierj. que legal. O tio da minha mulher, o Sérgio Nisquia, foi presidente da Fierj há muitos anos super atrás. querido. Ele adora você. Eu acho que vê-lo também na posição de presidente da Fierj é um testemunho de como a comunidade consegue manter seus elos unidos e passar esse bastão de geração em geração, como a gente aprendeu. Então, pode crer que também para mim é uma alegria, uma honra, na verdade, poder conversar sobre isso. E compartilho também dos sentimentos ambíguos de ter que falar sobre antissemitismo. Na verdade, nesse tema, as questões mais antigas às vezes são as mais atuais. Sim. Infelizmente, para nós, judeus, não há tema mais atual do que o antissemitismo, nem tampouco tema mais antigo. Na verdade, como vocês sabem, o antissemitismo foi uma expressão cunhada só no final do século XIX, né, por um alemão que criou uma liga antissemita e usou a parte pelo todo, na verdade chamou os povos semitas todos para designar os judeus, mas na verdade aquilo era uma espécie de estratégia terminológica para um pouco disfarçar o objetivo por trás da Liga Antissemita, que era antijudaísmo propriamente. Né? Ele queria separar o antijudaísmo religioso de um sentimento
que era mais nacionalista e político, e racial também, mas na verdade era a reedição desse vírus mutante, né, sobre o qual a gente já pode falar, com uma roupagem nova. E o termo antissemitismo, infelizmente, apesar de ter 150 anos, ele perdurou, não por acaso nós estamos aqui falando sobre isso. Mas assim, o meu interesse assim, é como você perguntar ao peixe que nasceu no mar por que ele tem que aprender a nadar. Qualquer pessoa exposta à condição judaica vai, de alguma forma na vida, se deparar com antissemitismo, primeiro por ouvir falar, de forma um pouco incrédula, e depois por experienciar na sua própria vida. E comigo não foi diferente. Eu, inclusive, no livro, conto algumas histórias, experiências pessoais, disso que eu chamei de uma espécie de antissemitismo estrutural. Sim. É uma analogia com o conceito de racismo estrutural para designar alguma coisa que corre nas veias da humanidade, que habita o inconsciente coletivo de todos nós e que está ali pronto na prateleira para ser usado nos momentos mais difíceis, nos momentos mais delicados, né? Uma forma de explicar isso é a ideia de que sempre que se precisa culpar alguém pelos males da humanidade, você busca um culpado pronto na prateleira. Não é uma exclusividade dos judeus, mas talvez tenham sido os bodes expiatórios mais clássicos da história da humanidade. Por isso, talvez o antissemitismo seja o ódio mais antigo da humanidade. Mas é engraçado, né, professor? Não sei a tua percepção, e eu acho que é essa provocação. Você já tinha... E tem um podcast aqui já na Rai TV que o Gustavo gravou à época. Acho que a Letícia também, foram os dois. Foi muito legal. E falando do Rabino do Mundo, que eu acho que foi a sua estreia aí nas temáticas judaicas, que é um livro iluminado. Assim, é super bom, mas com num momento histórico diferente, né? Ali você teve uma questão muito familiar do seu pai, que você narrou, e a tua questão judaica, mas é um livro no momento que esse antissemitismo não estava tão latente, né? Então, é engraçado, né? Até quando tentando fazer esse elo até da questão da UERJ, do que a gente estuda de direitos humanos, o professor Barroso bota isso muito, a questão da Segunda Guerra Mundial como o grande ponto ali dos direitos humanos. Não sei se é uma percepção falsa minha, se você compartilha, mas parecia uma página virada, embora a gente saiba que... Mas assim, a gente viveu, todos nós temos algum caso de antissemitismo, infelizmente, na vida, mas o que a gente está vivendo desde o dia 7 de outubro é um negócio... De outras proporções. De outras proporções. Que a nossa geração não teve... não tinha tido até então a infelicidade de encarar. E que talvez é até uma incredulidade, assim, porque quando a gente lê... Eu sempre falo isso, eu fui no Museu do Holocausto e vi um vídeo daqueles que passam, e era um sujeito alemão, ele falou, olha... Os poloneses, talvez, eles tenham entendido mais, porque vinha um alemão e botava ele num campo de concentração. Mas eu era alemão, eu torcia para um time alemão, eu falava alemão, eu vivia na Alemanha. O meu elo judaico era um elo étnico, não era nem religioso. E aí um belo dia me botam numa câmara de gás e essa percepção dele de que o mundo dele caiu pela nacionalidade. E eu, conectando, eu vi esse há mais de 10 anos e hoje eu penso muito isso, né? Assim, e eu acho que essa questão até que você está trazendo... E é uma coisa que a gente, na FIERJ, a gente está em todos os comitês, a gente é super contra qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de intolerância. Só que de 2 anos para cá, a gente começou a sentir isso com a gente num peso muito grande e difícil, às vezes, de dialogar com pessoas até que eram parceiras. Por isso que eu acho que o teu livro é muito legal, porque você traz esses conceitos do racismo estrutural, a terminologia mais técnica que existe para dentro da questão judaica. Mas como é que foi isso na tua vida? Assim, o que te deu esse estalo de que eu preciso sentar e fazer um tratado, que a última análise é sobre antissemitismo? A lembrança do livro sobre o Jonathan Sacks, que chama Rabino do Mundo, é bem pertinente, porque a inspiração inicial do livro foi uma famosa conferência que o Sacks fez diante do Parlamento Europeu, numa conferência sobre combate ao antissemitismo, em que ele fez uma espécie de profecia sobre o que estava acontecendo naquele momento na Europa. E, infelizmente, o que ele previu acabou se concretizando e se espalhou pelo mundo com o fenômeno das redes sociais. Então, tudo que acontece num lugar pode rapidamente virar o estopim do que vai acontecer em todos os lugares. E, certamente, a conceituação
do antissemitismo como um vírus mutante, né, que vai assumindo novas formas para sobreviver, né? A fala é do Sachs, que está no meu livro, que é: no começo não tínhamos nada contra os judeus, o problema era a sua religião. No século XIX não temos nada contra eles, o problema é a sua raça. E no século XX continuamos a não ter nada contra eles, o que é inadmissível é o seu Estado nacional. Isso diz muito sobre a história dessa hostilidade, desse ódio, desse preconceito, porque o antissemitismo busca a ideologia mais autoritativa do momento, aquele discurso que tem maior apelo, que reverbera na sociedade. Então, no momento em que a religiosidade era algo definidor da própria vida humana, né? Por exemplo, na Idade Média, né, o mundo era basicamente da Igreja Católica. Se você tivesse um problema com a religião de alguém, aquilo definiu o seu destino. Então, assim, não temos nada contra eles, apenas contra a sua religião, temos tudo contra eles. No momento em que, no século XIX, vem o positivismo e coloca a ideia da ciência acima da religião, não temos mais nada contra, inclusive, a religião deles. O problema é que eles contaminam a raça humana numa espécie de duelo das raças inferiores contra as superiores, e eles estão conspurcando a natureza humana, que é tão boa, e é atacada por essa espécie de sub-raça que vem contaminar a nossa sociedade e trazer todos os males. E no século XX, quando essa noção obviamente cai por terra com tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a Shoah, esse discurso perde tração, o que surge é o Estado de Israel. Então, é como se, hoje em dia, inadmissível ter uma minoria que sempre foi indefesa, que nunca teve um exército para defendê-la, sendo capaz de defender-se. É como se a gente tivesse pedido desculpas pelo fato de ter sofrido um ataque terrorista brutal, o mais brutal ataque, o mais violento e mais letal ataque contra judeus depois do Holocausto, e o Estado de Israel já tivesse que começar a narrativa internacional se desculpando por ter reagido, por ter se defendido e por ter, ao fim e ao cabo, buscado eliminar o inimigo que o ameaçou, o vitimou e que continuaria a ameaçá-lo. Então, o discurso vai mudando, mas na raiz do antissemitismo há sempre uma hostilidade de base. E eu tenho dito, Bruno, que não há o objetivo no livro de encontrar porquês, porque essencialmente o antissemitismo é inexplicável. Alguém que queira explicá-lo e justificá-lo, as razões profundas, estará concordando, como se agora, quando dizem quem questiona as políticas de defesa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, vai dizer: tá vendo? Tudo que nós dissemos sobre ele sempre esteve certo. É como se fosse a confirmação da retórica. De uma retórica antissemita. Então não se trata disso. O livro não é sobre por que existe antissemitismo, é como ele surgiu, como ele se desenvolveu e como, de quando em vez na história da humanidade, ele ressurge com a força de uma pandemia. É realmente um vírus que circula livremente e que pode estar numa espécie de estado letárgico, um vírus inativado, porque o vírus não morre. E até o antissemitismo é assim. Ele fica guardado e, de vez em quando, ele sai do armário quando as condições sociais, e nesse caso internacionais, porque nós vivemos numa aldeia global, de um mundo hiperconectado, exigem a busca de explicações simplistas, infundadas, mas fáceis. E uma dessas explicações é culpar os judeus pelos diversos males da humanidade, que têm causas multifatoriais, complexas, e que envolvem múltiplas pessoas, múltiplas forças sociais, e que não podem ser explicadas com esse discurso tão primitivo como é o antissemitismo. Eu recebi o Sócrates Nolasco aqui, Sim. E ele também está escrevendo um livro sobre antissemitismo, inclusive vai lançar agora, mas ele fala do ponto de vista psicológico. E aí ele fala justamente que o antissemitismo surge muito em épocas de crise. Então, crises sociais, crises financeiras, como foi mesmo apontado, né, como um bode expiatório. E eu acho que isso é porque é um crime fácil, porque o judeu
é uma vítima fácil, dentro daquele estereótipo do branco, privilegiado, que é o que as pessoas enxergam. Elas não sabem o que a sua família passou para você se tornar o que você se tornou, o mesmo para a gente sabe, e é como se houvesse uma confirmação. Nós podemos, porque eles são brancos, eles têm dinheiro, não é preconceito. Eu já ouvi que não é nem racismo e que os judeus não se enquadram como minoria. O que eu vejo hoje, e até na posição de presidente aqui da federação, a gente é a segunda maior comunidade do Brasil. É difícil designar o número pelo IBGE ali, a gente fala de 30 mil pessoas. E, cara, eu sou um testemunho ocular da pluralidade que existe. E esse, para mim, esse é um dos aspectos mais complexos, porque você pega lá o Hitler, ele estava queimando os livros do Freud, do Einstein, dizendo que os judeus eram quem estava deturpando a ciência clássica. O que é esse negócio de relatividade? O que é isso de Freud, Ide? Esses caras são os pervertidos. Aí você vai ter ali um momento antissemitismo, o Exército Vermelho na União Soviética era composto por muitos judeus. Leon Trotsky, judeu. Aí, ora, o judeu é problema porque ele é o bancário de Nova York, mas você tem judeu rico, pobre, branco, preto. Você tem uma pluralidade, homem, mulher, homossexual, GLBTQ+. Então, assim, é tão plural quanto a humanidade de maneira geral. Mas se gera esse estereótipo e eu concordo, assim, talvez por ser numericamente... E o que é interessante no Brasil especificamente é porque a gente tem uma população relativamente pequena, muito pequena proporcionalmente à população maior. E os estereótipos, eles vão se propagando em pessoas que desconhecem, assim. Talvez a pessoa nunca viu um judeu, uma judia na vida, mas ele tem uma percepção. E eu acho que essa é a beleza do que você trouxe do aspecto estrutural. E isso é uma coisa muito inteligente que eu penso, assim... É óbvio que a gente combate na federação, infelizmente, nos últimos anos, o que a gente teve de casos na DECRAD, a gente é muito ativo, porque a gente entende que isso não pode ser tolerado como qualquer... A gente recebe pedidos de outras organizações, a gente combate qualquer tipo de preconceito e discriminação, a gente entende isso como valor da federação. Mas o que eu acho que o aspecto da educação, porque muita gente às vezes é antissemita e não sabe, né? Que foi o que a gente aprendeu com racismo estrutural, machismo estrutural, se reproduz parâmetros. Então, é o que você falou, talvez a pessoa está sendo impactada por um discurso da Igreja Católica que nem é mais. A gente hoje, por exemplo, tem uma relação... Muito boa. O padre Anderson, que é o reitor da PUC, e é engraçado, todos os momentos que eu tô com ele faz questão de lembrar e inclusive se desculpar porque ele sabe que isso é um aspecto histórico triste que não é uma realidade. Graças a Deus, hoje a Igreja Católica, pelo contrário, ela cancelou todos os aspectos, então ela reviu. Mas não muda, né, socialmente. Talvez alguém que tenha ouvido um discurso há 4 gerações atrás reproduza e sem conviver, né? Então é estrutural mesmo, assim, tá na sociedade. E eu acho que se relaciona também muito com com a questão com esse distanciamento que as pessoas querem ter do capitalismo, né? Porque judeus, se você olha para... Eu gosto muito de cultura, então se você olha para Hollywood foi sustentada por os grandes judeus que começaram do nada, se você for ler as biografias. Então... isso gera uma certa mágoa e, ao mesmo tempo que existe esse estereótipo do judeu rico que coordenam o universo e todas as teorias da conspiração, é sempre contra o judeu, sempre tem um judeu que é malvado, e é visto como um cidadão de segunda classe, né? Isso é uma dicotomia que, na minha cabeça, não conecta. Foram faladas muitas coisas. Porque aqui é dialogar aqui com é os papo. dois. Exato. Primeiro, Bruno, brilhante a intervenção sobre o objetivo do livro, na verdade, tem a ver com isso. Usar o instrumental conceitual que a gente aprendeu com a ideia de racismo estrutural, poderia ser também machismo estrutural, mas especialmente o racismo tem analogias perturbadoras e assustadoras com o antissemitismo. Primeiro, por isso que você falou, a visão estereotipada de que os judeus são todos brancos, de olhos azuis, como os judeus askenazi típicos do leste europeu ou da Rússia, e de que todos eles pertencem a uma elite econômica do país, ou todos seriam ligados à atividade financeira, o que também é um grande estereótipo, né, do empréstimo de dinheiro a juros, sobre o qual a gente pode falar que isso vem da Idade Média, e todos teriam ligações com o capitalismo, é uma prova cabal
de que você tem preconceitos que são muito antigos, mas que viajaram no tempo e que eles subsistem numa espécie de imaginário das pessoas quando elas não têm o adequado letramento anti-antissemita, que é a inconsciente proposta coletivo, final. né? Há um inconsciente coletivo que é reproduzido socialmente por razões convenientes. Então, a primeira coisa o antissemitismo é fundamentalmente contraditório. E é preciso que a gente tenha esse repertório para ensinar e mostrar às pessoas que queiram aprender. A contradição fundamental judeus são acusados de tudo, de serem os capitalistas de Wall Street e os comunistas que promoveram a Revolução Bolchevique, de serem, de um lado, os brancos elitistas, mas também de estarem infiltrados no meio da sociedade, disfarçados, porque, como nós sabemos, o judaísmo é multirracial e multiclasse também. Sim. Ele está presente em todas as classes sociais, os levantamentos mostram isso, mas como se trata em alguns países de comunidades menores que têm um vínculo de solidariedade na sua própria cultura, em geral isso passa despercebido, mas há judeus pobres, há judeus que passam muitas dificuldades e que são atendidos pelas instituições assistenciais da sua própria comunidade, quando não por programas sociais do governo. Então, essa é o primeiro registro de que há uma contradição que demonstra assim, a inconsistência dessas acusações. O segundo ponto muito interessante paralelo com racismo é possível? É possível. Tanto que, para a lei brasileira, o antissemitismo é uma forma de racismo. E eu conto essa história no livro do precedente histórico brasileiro de 2003, em que o Supremo Tribunal Federal julgou o caso Elvanger, um famoso editor gaúcho que se dedicava apenas a editar e a escrever livros com conteúdo antissemita. E aqui não falo apenas dos livros clássicos, como Mein Kampf, do Hitler, os Protocolos dos Sábios de Sião, mas obras que derivavam dessas ideias, e ele foi condenado pela Justiça Gaúcha, e seus advogados levaram o caso no Supremo através de um habeas corpus. E a tese era de que o antissemitismo não era racismo, porque, afinal, os judeus não são uma raça. E o relator do caso, já falecido, que foi o ministro Moreira Alves, julgou a favor de Elvanger, dizendo, olha, faz sentido, isso não pode ser racismo, se interpreta estritamente uma lei penal. E a comunidade se mobilizou. E, na época eu era muito jovem, estava até nos Estados Unidos estudando em Yale, e o professor Celso Laffer, que é uma das pessoas a quem eu dedico o livro, teve um papel de uma espécie de águia de aia. Ele mobilizou os juristas brasileiros, muitos não judeus colaboraram, o professor Miguel Reale Júnior, que é professor emérito de Direito Penal da USP, deram pareceres e o Reale se mobilizou e o resultado foi por 8-3. O Supremo firmou uma jurisprudência que até hoje pauta toda a ação da comunidade, da FIER, de todas as federações, os órgãos comunitários, de que é racismo e é injúria racial. Mas eu acho que o ponto do livro vai um pouco além da questão jurídica, que é demonstrar que existe um viés antissemita, que existe um inconsciente coletivo e que isso está presente numa espécie de formação diuturna das pessoas. Por que é importante estudar a história, né? Porque você, quando estuda a história, você não volta ao passado, você apenas revela as raízes do presente. E o presente é fundamentalmente ligado a um passado que não foi enterrado. O padre Anderson, a que eu também conheço, reitor da PUC, e o antecessor dele, que era o padre Jesus Hertal, que foi reitor da UF, são amantes da cultura judaica, respeitam profundamente. Estão comemorando esse ano 60 anos do documento conciliar Nostra Aetate, que foi o documento fundamental assinado pelo Papa Paulo VI, em que todas as formas de antissemitismo foram condenadas. A Igreja finalmente, publicamente, expressamente reconheceu que os judeus não são coletivamente culpados pela morte de Jesus, e o documento ainda insiste naquilo que para os católicos é uma verdade histórica, porque está nos evangelhos, mas é uma coisa antiga e na qual eu não acredito, que a maioria do povo apoiou a condenação de Jesus, quando a gente sabe que houve, obviamente, uma insatisfação dos sacerdotes mais graduados com aquilo que era o que a gente sabe que existe em qualquer comunidade. Um homem que
não era nem rabino oficialmente, mas que questionava Sim. a organização pré-constituída. Então ele queria questionar aquilo e, obviamente, ele sofreu a repressão do povo opressor, do controlador, de quem oprimia, que era o Império Romano. Tanto que ele foi condenado a uma pena de morte romana, que é a crucificação. Com certeza. Sim. E ele foi levado, e obviamente por soldados romanos, à morte. E isso foi objeto de uma construção histórica a posteriori, que encontrou nos judeus uma espécie de bode expiatório. Mas Isso fica, ainda que as pessoas saibam, mas nem todo mundo sabe, que a Igreja Católica tenha se retratado há 60 anos. Havia nas orações católicas, isso foi repetido por 1 milênio, mas já 1000 anos. Geração em geração. Geração em geração. Os pérfidos judeus que condenaram Jesus ao sofrimento e a sangrar na cruz. Isso fica como se fosse na mesa de café da manhã, de almoço e jantar das pessoas. É o que constrói o conceito. É o que constrói. Mas é engraçado, você falou, por exemplo, que você não busca as causas, né? E eu acho muito louvável essa percepção de vamos buscar entender o fenômeno. Não busco justificativas. A Mas- causa como, Mas, não por exemplo, por quê. Nesse caso, por exemplo, do Império Romano, me parece relativamente claro compreender. Jesus era judeu, todos os apóstolos judeus, os primeiros, o judaísmo era uma seita, o cristianismo era uma seita judaica na sua origem, porque todos judeus, Sem tanto é que dúvida. a discussão de Paulo e Exato. da onde, que foi ali a ruptura que eu vou abrir e é onde foi o cristianismo abriu, mas durante um grande período ele se manteve como uma linha judaica. Na verdade, eles queriam que Jesus fosse reconhecido pelos judeus. Eles não queriam criar uma nova religião. Eles queriam... E se você pensar, e pensa assim, em termos até de continuidade, né? Abraão, o hebreu do outro lado do rio, o Sim. único monoteísta, a guerra ali muito, e a conquista romana era muito pela sua cultura, e a sua cultura era uma cultura pagã, de múltiplos deuses. Então, o cristianismo, e quando você tem ali Constantinopla e você tem essa herança, a Igreja Católica ela nasce de uma origem romana, tanto é que é uma mescla da questão judaica ali do Antigo Testamento com muitos costumes romanos. E é difícil você ter uma narrativa de você, como romano, continuador daquela cultura romana, que você matou o seu salvador. Então, assim, quem que é o alvo ali, eu vou jogar aquele povo que ele era de origem. Então, eu ainda consigo ver aí uma explicação racional por que atribuir aos judeus. É. Mas eu concordo muito que esse aspecto milenário é muito difícil você desconstruir com um único posicionamento. E eu vou te falar, assim, hoje, por exemplo, o Dom Arani também é muito parceiro, é incrível, tudo que ele faz pela comunidade judaica, mas infelizmente, eu já como presidente, a gente teve que levar para o Dom Arani padres, infelizmente, obviamente, casos muito isolados, mas desrespeitando e trazendo esse discurso. Então, porque tá ali dentro daquela... É o que a gente vê, às vezes, do racismo estrutural. Exato. As pessoas reproduzindo coisas. E por isso que eu acho que trazer essa linguagem do estrutural é muito importante à luz, né? Vamos entender de onde que tem o... Se você entende a razão, talvez você possa combater de uma maneira mais efetiva. Né? Exato. O que eu quis dizer, Bruno, você tem razão, existem razões históricas que explicam como essa hostilidade, esse ódio se construiu e se perpetuou e foi se transmudando de geração em geração, mas que jamais conseguem ser uma justificativa plausível, no sentido de que quando você vê, na verdade, Paulo, que foi o grande teólogo do cristianismo, né, que vem bem depois de Jesus, ele rompe com o judaísmo, né, originalmente Saulo, né, ele apenas reproduz o que dos 4 evangelhos do Novo Testamento, a meu ver, o mais antissemita é o Evangelho de Mateus, porque é nele que aparece a ideia da culpa coletiva. Assim, que esse povo terá que pagar por todos os tempos a culpa de ter matado a Deus. Então, se você tem esse nível de acusação numa seita que era formada originariamente por judeus, mas que se torna dali mais amplamente. a alguns poucos séculos, mais amplamente, a religião oficial do Império Romano, que eram os Estados Unidos da época, isso se torna, obviamente, um discurso poderoso. Agora, entender por que, se os judeus eram tão poucos e sempre foram perto do Império Romano, o que seria hoje um país da América Central, perto dos Estados Unidos, por que era necessário criar esse ódio tão insidioso e que se perpetuaria por tantas e tantas gerações?
aí o como vai para um outro lugar. Há uma espécie de deleite emocional no antissemitismo. Então, eu falo desses autores dessa literatura. Quer dizer, alguns se fixam, e eu acho que são ideias complementares, eu não acho que uma exclua a outra, na ideia de falha cognitiva. É uma falha cognitiva da humanidade pela qual todos nós já passamos. A gente já culpou alguém injustamente por um problema muito mais sério e que a gente usou de bode expiatório. E isso, coletivamente, explica boa parte do antissemitismo. Assim, eu preciso encontrar na Alemanha, nos anos 30, um responsável pela hiperinflação, pela decadência do povo germânico, um povo tão culto, tão rico. E esses caras são os comerciantes, são os banqueiros. Muitos tinham, muitos militares servido à Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Vou culpá-los, porque esse é Só que isso é parte da compreensão do problema. Além da falha cognitiva, existe um aspecto psicológico, emocional no antissemitismo, que é o deleite de alguém que, ao encontrar o culpado, ainda que falsamente, põe o dedo em riste, se coloca num pedestal moral e acusa o culpado de ser o responsável pelos males que muitas vezes foi o acusador quem criou. Isso acontece hoje, na esquerda mundial contra o Estado de Israel. É preciso a gente ter coragem de dizer isso claramente. Os problemas que existem, geopolíticos que existem no mundo, inclusive no Oriente Médio, são problemas multifatoriais e muito antigos. O Estado de Israel não surgiu ali do nada e esse conflito, especificamente, não foi causado pelo Estado de Israel. E vamos combinar que o Estado de Israel foi criado justamente pela necessidade de alocar pessoas que estavam em uma situação de vulnerabilidade, em número absurdamente reduzido, que não tinham mais casa, não tinham mais bens e que tinham que começar do zero. E muitas não conseguiram vir para a América do Sul, não conseguiram um lugar. Para onde elas iam voltar? Exato. Então a culpa, então, Mas essa questão até da esquerda, e até tem os vídeos da Daphne, aprendi muita coisa com ela que eu desconhecia, que eu achei muito interessante. Por exemplo, ela tem uma leitura ali, e eu acho que faz sentido, naquele momento ali de ruptura do Lenin com Trotsky, teve o aspecto do antissemitismo pelo Trotsky, pelo grupo dele ali, porque se você pegar ali na essência da Revolução Russa, o Exército Vermelho era muito composto por judeus, era uma doutrina... Eram judeus antissemitas, inclusive. Não, em algum nível era que nem um pouco o cristianismo, assim. É engraçado, como o cristianismo ele era uma seita judaica, ele se ampliou, a psicologia também era um gueto ali, você pega ali Freud no início, se ampliou, e o comunismo também, se você for pegar na origem, era uma análise, inclusive, da emancipação judaica na Europa. Era uma percepção de que se eu tiver um Estado comunista, que ele não seja um Estado laico, isso era muito forte. Até que você pegue que a esquerda judaica originalmente muito forte. Só que no momento ali da ruptura do Lenin, ele joga essa força contra o Trotsky e o Estado de Israel, principalmente quando você tem a guerra ali com a Síria, e aí você tem esse alinhamento Guerra Fria, né? Os Estados Unidos do lado de Israel. Bipolarizado. E o que eu vejo hoje, assim, particularmente, é que existe uma máquina de propaganda que ela não... Além da estrutura, e eu acho que existe... É fácil você acessar esse antissemitismo porque o vírus está ali, mas existe um estímulo também que é o Irã ali. Você vê que, da mesma forma que ele estimula células terroristas, todas as proxies do mundo, Hezbollah, Hamas, são financiados, também é um financiamento de propaganda. Exato. Assim, Exato. E bem a propósito, surgir na conversa agora a questão do Estado de Israel, porque, primeiro, a gente está enfatizando que o fenômeno da hostilidade tem raízes históricas, né? E as coisas na história não se apagam por um decreto, nem por uma encíclica papal. Elas reverberam de geração em geração porque elas estão no cotidiano das pessoas, muito mais do que nas leis. Embora as leis sejam importantes, mas o cotidiano, os hábitos, a cultura é uma espécie de segunda natureza que só se muda com educação e possivelmente em várias gerações. Então, há um problema de origem religioso, e só para registrar historicamente, o livro tem esse cuidado de mostrar que o antissemitismo não é um fenômeno que surge com o cristianismo. Ele, na antiguidade pagã, ele já existia. No Egito pré-conquista pelas cidades gregas, ele já existia. Tanto que o primeiro livro, considerado o primeiro livro antissemita da história, era de um egípcio chamado Maneto, que dizia que o êxodo bíblico
não teria sido como os judeus contaram, porque os egípcios eram muito ressentidos com a história do Êxodo, né? Que Moisés, um príncipe adotivo pelo faraó, teria liderado o povo escravizado rumo à Terra Prometida. E o que o Manetto dizia, não, isso foi uma colônia de leprosos, olha como é antiga, a história, que foi expulsa do Egito. E aí eles inventaram essa versão que, na verdade, eles eram um povo doente, que carregava em si alguma espécie de vírus, e que foram expulsos do Egito, o grande Egito da Antiguidade. Mas a gente falou obviamente que com o cristianismo, o ódio pagão se mistura com o antissemitismo cristão e cria o que o Paul Johnson, talvez um dos maiores historiadores do judaísmo católico inglês, chamado Paul Johnson, escreveu, disse, quando você junta a estranheza e o ressentimento da antiguidade pagã, o antissemitismo que já existia, com o cristianismo, que vira religião oficial do Império Romano e chega na Idade Média, o que você cria é uma máquina de ódio. E é isso que o antissemitismo se torna. No século XIX, com o discurso da ascensão da ciência, surge a ideia da superioridade das raças, Gobineau, Chamberlain, que criam essa pseudo-teoria científica de que algumas raças seriam superiores, e aí vem a superioridade da raça ariana em relação aos judeus. E isso anima, né, o nazismo até o final. Sim. Né? Agora, quando chega no Estado de Israel, a história muda completamente de configuração. A gente não é preparado ainda para enfrentar isso. Vejam que interessante. O Brasil, há muitos e muitos anos, aliás, foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que presidiu a Assembleia Geral da ONU, que deliberou a partilha da Palestina e permitiu abrir o caminho para a independência do Estado de Israel, 47 para a independência em 48. O Brasil tem relações diplomáticas com o Estado de Israel desde o início, embora o primeiro país a reconhecer tenha sido a antiga União Soviética e não os Estados Unidos. Obviamente que depois essa história vai mudar, mas o conflito com o Hamas, depois Hezbollah e Irã, no faixa de Gaza, norte de Israel, e depois bombardeios ao Irã, trouxeram de volta uma discussão que estava superada em vários países do mundo, inclusive no Brasil, que é a própria legitimidade do Estado de Israel, a teoria conspiratória de que o Estado de Israel é um Estado ocupacionista, expropriador, que confiscou as terras dos palestinos, e da questão da própria proporcionalidade na divisão das terras. Então é preciso voltar a Então o livro chega a esse ponto de peito aberto, disposto a quem de boa fé queira ler e investigar os fatos, eu estou disposto a mostrá-los, sem a pretensão de convencê-los. Então essa é uma história muito importante. Foi dito muito bem que naquela região do mundo era incrivelmente comum, nessa fase, meados do século passado, a criação de novos estados nacionais, com fronteiras artificiais, para solucionar problemas de povos refugiados que não tinham para onde ir. E era o caso dos judeus. Os judeus eram um povo, isso está dito no livro, em que o mundo se dividia em dois pedaços, duas partes. Os lugares onde os judeus não podiam permanecer e os lugares para onde eles não poderiam ir. Então a única solução moralmente adequada era reconhecer o direito à autodeterminação daquele povo e dar-lhe um território de soberania. Ninguém fala que as fronteiras do Egito, da Jordânia, do Líbano, da Síria e o caso mais incrível, do Paquistão, foram fronteiras artificialmente criadas pelas potências europeias para solucionar o problema da autodeterminação desses povos. O Paquistão me chama muita atenção porque é um território grande que foi tirado da antiga colônia da Índia, que era uma colônia inglesa, para solucionar um problema que existe até hoje, que é uma população muçulmana gigante em conflito com uma maioria hindu. E os países da Liga Árabe votaram unanimemente pela aprovação da criação do Estado do Paquistão. Quando o assunto vai para Israel, é um Estado confiscador e ocupador, quando, na verdade, Israel é menor do que New Jersey. Israel é 1/4 de 1% de todo o território do Oriente Médio. As terras que os judeus tinham nos países árabes, dos quais foram expulsos para ir para Israel, era 4 vezes a extensão de todo o Estado de Israel. E aí se costuma dizer, na partilha da Palestina, 53% da Palestina ficou com os judeus, apenas 47%
com os palestinos quando a população palestina era o dobro. E as pessoas falam isso e falam, tá vendo? Isso demonstra. Primeiro, a questão fundamental aqui, a maior parte do território de Israel já era de propriedade adquirida pelos judeus, financiada, comprada pelos antigos proprietários. É muito kibbutz, você vai lá e tem o título de O propriedade, título de propriedade, eles se orgulham muito disso. E eles guardaram disso e exibem isso exatamente porque sabiam que a história podia virar, assim como a história de negar o Holocausto poderia virar e fizeram fotografias, precisava ser documentada. Outra coisa, mas o deserto do Negev é 42% do território de Israel. Na Cisjordânia tem um deserto que é menos de 20% do território da Cisjordânia, sem falar na faixa de Gaza. E isso eu poderia alinhar uma série de outras razões que demonstram que se buscou ali uma certa proporcionalidade na divisão para solucionar pragmaticamente um problema de dois povos que conviviam ali. E os palestinos só eram maioria por uma razão muito simples. Durante o mandato britânico, os árabes acorreram ali em busca de emprego pelos empreendimentos britânicos e sionistas, os judeus. Enquanto que os judeus da diáspora entravam meio que clandestinamente porque o Reino Unido não permitia esse ingresso. Então, há uma série de razões que, uma vez esclarecidas, demonstram que o discurso antisionista, pelo menos o discurso antisionista de viés marcadamente antissemita, na verdade, é um estratagema de propagação de ódio e de incompreensão e, sobretudo, de desinformação. Uma coisa interessante que você falou, e eu fiquei conectando, você falou, por exemplo, das filmagens, né? Grande parte das filmagens do Holocausto eram feitas pelos próprios nazistas, da mesma forma que no atentado do Hamas foi gravado, né? E correlaciona muito com o que você falou desse aspecto do fetiche do antissemitismo, de culpar, e até mais do que culpar, de aplicar a pena, né? O nazista, ele tinha esse prazer de filmar aquela destruição como o Hamas, e o que isso torna o mais absurdo do antissemitismo, porque é tudo documentado. Então, assim, quando você vê o atentado do Hamas, isso... A gente, infelizmente, eu falo infelizmente porque, assim, cara, quem viu não quer ver. Eu não gostaria de ter visto, assim, mas pelo ofício aqui que eu tô me propondo a fazer e tá com presente, a gente tinha que ver. Cara, tem filmado, assim, e assim, é inquestionável. E quem filmou não foram os judeus, foram os próprios atacantes que gravaram. Então, e aí quando você coloca esse contexto, agora, eu acho que esse aspecto do... É engraçado, porque você traz essa questão da racionalidade, mas tem um aspecto de irracionalidade do antissemitismo, né? Toda essa explicação, para muita gente, não vence uma barreira que, no fundo, é uma espécie de bloqueio emocional. De bloqueio emocional. Mas eu acho que isso se aplica a qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo. Eu vejo isso muito também. Teve uma crescente, por exemplo, contra as mulheres que são feministas, né? E muitas pessoas falando, não, porque a maioria das mulheres que denunciam casos de abuso estão mentindo. E eu falo, de onde vocês estão tirando esses dados? Isso não é verdade. Vocês estão propagando coisas na internet e repropagando coisas na internet. E então existem ainda mentiras que as pessoas batem no peito e falam, é verdade, porque criei vozes da minha cabeça, e se orgulham de estar cometendo um crime, porque o que o Hamas fez foi um crime, foram vários crimes. E eles gravaram, eles criaram provas em um lugar onde as pessoas são racionais, isso seria. Eles estão criando provas contra eles mesmos. Mas as pessoas seguem encontrando razões e justificativas para defender um ataque que, assim, contra mulheres, contra não-judeus, contra pessoas que não eram israelenses. Como você consegue justificar isso? Você grava assassinatos, você grava abusos, você é um criminoso, sua cara está estampada, você não tem vergonha, e o mundo justifica, te dá um tapinha nas costas. Porque por uma questão territorial, por uma questão... Isso para mim é o que eu não entendo. Para mim, não... Por isso que eu não sei se é inconsciente coletivo. Eu acho que é muito consciente. Não, então, isso é uma coisa boa de ser esclarecida. Desculpa, eu me excedi, mas é Se emocionou, Júlio. Legítimo. É legítimo. Toma um copo d'água. A gente, às vezes, acontece de ter reações assim mais emocionais. Mas a teoria do racismo estrutural, ela toma cuidado em, primeiro, não... adotar nenhuma espécie de teoria de culpa coletiva. Então, esse é uma premissa fundamental.
Os judeus não podem imputar coletivamente nenhuma responsabilidade nem ao povo alemão e nem hoje a toda a humanidade, porque, primeiro, isso seria pouco inteligente. Não se trata disso, né? A culpa é sempre individual e, no máximo, o que a gente deve propor é uma responsabilidade coletiva pela criação de um ethos de respeito, solidariedade e, sobretudo, pela busca da igualdade, né? Isso é um ideal da humanidade para todos os povos. Então, quando se tem a discussão sobre por que a situação dos judeus na América, nos Estados Unidos, é diferente, é porque eles foram recebidos não como mera tolerância. Quando se vai na raiz histórica da carta de George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, que foi o general que se negou a ser Napoleão, quando terminou o mandato ele poderia ter virado imperador e foi para casa porque ele apoiava a democracia, tem uma famosa carta do George Washington aos judeus de Newport, em que ele fala: não se trata aqui de tolerância, vocês são tão americanos quanto eu, vocês são iguais. E isso deu ao judaísmo a possibilidade de florescer nos Estados Unidos da América de uma forma extraordinária. E quase única, né? Quase única na história da humanidade. Na história da humanidade. Na história do judaísmo também. Então isso tem quando se fala que o lobby judaico nos Estados Unidos é forte, é verdade, porque se permitiu aos judeus florescer, né? E se eles atuam dentro da lei americana, que contempla o lobby, qualquer outro povo também faz lobby em sua defesa. Então, isso também é uma forma de disseminar uma desinformação sobre o que é a presença da comunidade judaica nos Estados Unidos, que é super plural. Sempre foi um eleitorado, por exemplo, nos anos 60, os judeus marchavam junto com o movimento negro em defesa dos direitos humanos. Né? O grande advogado do Martin Luther King. Exato. Judeu e o rabino mais progressista de Nova York era o grande parceiro nas caminhadas pela conquista de direitos civis ao povo negro americano. Mas eu acho que, voltando aqui à discussão política atual do Estado de Israel, a dificuldade maior que se tem e que eu acho que isso revela... Então, está falando do antissemitismo estrutural, né? Existe na teoria do racismo estrutural a ideia do racismo individual, como pessoas que são obsessivas, são obcecadas por essa ideia, né? Que juntam preconceito religioso, preconceito racial, inimizade política, ressentimento pessoal, muitas vezes. Alguém tem uma disputa de uma dívida com o judeu, ou um problema com o judeu que é o seu empregador, um problema com o judeu que é o seu professor, e isso é imediatamente associado a características intrínsecas da pessoa. Você fala, inclusive, do Hitler. O Hitler é o caso paradigmático. É paradigmático. Porque ele tinha todos os elementos para se tornar quem ele se tornou. Ele tinha um pai antissemita, ele foi educado numa cultura luterana super antissemita do ponto de vista religioso. Ele foi contaminado pela cultura religiosa na época, inclusive sanitária, tanto que as leis de Nuremberg, talvez, além de proibirem o exercício de profissões pelos judeus, obviamente o exercício da sua religião e tudo mais, proibiu, inclusive, as relações sexuais com membros da comunidade judaica. Era uma coisa que denunciava, do ponto de vista psicanalítico, como eles tinham medo dos judeus. E, finalmente, a questão política. E isso é o que a Hannah Arendt chama do antissemitismo como uma bandeira política. Eu acho que isso é muito presente hoje, das origens do totalitarismo, que não foi escrito pensando no Estado de Israel, mas que se aplica hoje em dia. Isso virou um instrumento de ação política, é uma retórica política que você, ao atacar o Estado de Israel, você ataca os judeus do mundo inteiro. Como se pudesse, primeiro, tomar os governantes de um país pelo seu povo, o que é sempre algo injusto. Todos os russos não são Vladimir Putin. Todos os brasileiros não são nem Bolsonaro nem Lula, são os brasileiros. E todos os israelenses não são, e aqui estou falando do povo israelense como um todo, que, como a gente sabe, tem mais de 20% de não-judeus, não são o primeiro-ministro que ocupa o poder. E muito menos os judeus em diáspora são esses governantes do Estado de Israel. Então, associar isso a características intrínsecas, a uma natureza ou a sua religião, é uma forma de manifestação do antissemitismo. Isso pode ser individual, isso pode ser institucional. Então, você pode ter instituições que, de maneira expressa ou velada, promovem esse tipo de entendimento. Pode ser um partido político, que a gente vê hoje no Brasil. Que a gente vê, inclusive, no Brasil, em praça pública e nas redes sociais. Ou pode ser um antissemitismo que é estrutural, no sentido de que ele
ele é guardado nas dobras do inconsciente coletivo. Mas, nesses casos, é possível divisar, e aí o Bruno, que é meu colega advogado, grande advogado, acho que vai concordar comigo. Existe o antissemitismo por culpa, imperícia, que é o menos grave. Letramento e educação anti-antissemita resolve esse problema, que é o sujeito que, por imperícia, negligência ou imprudência, fala desconhecimento, ele teve uma formação deficiente sobre aquilo e repete aquilo a esmo como se ele fosse um bobo da corte. Para essas pessoas, se letrarem, se educarem, é suficiente. Existe um meio de caminho, que eu diria que é da culpa para o dolo eventual. O dolo eventual é aquele que não há uma intenção, mas há uma assunção de risco. Então o sujeito fala assim, quer saber? Na dúvida, como eu sou de esquerda e esses caras são a elite branca de olhos azuis, ricos, e estão aqui defendendo Israel quando Israel está lá massacrando os palestinos, supostamente, eu vou culpá-los porque assim eu me livro de ser aliado deles. Eu crio uma identidade, um pertencimento de ser oposição ao opressor. Isso é uma espécie de deleite emocional. Eu tenho uma superioridade moral, pertenço a uma espécie de palmatória da humanidade que vou mostrar a essas pessoas que eu não me confundo com elas. E hoje, na economia da atenção, isso gera gera dinheiro. Dinheiro, engajamento, atenção e dinheiro. E projeção política. Projeção política, é isso. Claro, e esse pertencimento político tem sido utilizado, é preciso dizer isso, mais hoje à esquerda do que à direita, por razões históricas. Embora no livro eu fale muito bem, tem um capítulo que se chama Para Todos os Gostos, Antissemitismo de Direita e de Esquerda, do qual o Brasil nunca escapou, de uma forma ou de outra. E, finalmente, assim, acho que há o dolo direto, que são as pessoas deliberado, obcecadas com isso, que aí, por razões de ressentimento pessoal, por razões de oportunismo político, ou por razões que Rui Barbosa, que foi um grande não-judeu defensor dos judeus e combatente do antissemitismo, inclusive tem um artigo que eu conto no livro do caso Dreyfus, o Rui Barbosa dizia, em geral, ou há um ressentimento pessoal ou há pura inveja. Um povo que sobrevive há 4.000 anos a todas as intempéries, a todas as perseguições. Incomoda, né? Incomoda. Alguém que é capaz de, diante de um mundo cristão, dizer ainda não, not yet, por enquanto não, é um povo que merece respeito. Mas por que povo tão minoritário, que nunca ameaçou ninguém, que não tem uma tradição proselitista, nem missionária, nem de conquista de formação de grandes impérios? Por que essas pessoas estão tão em foco e em mira, né? E aí a nossa tradição nos ajuda, né? E é a parte do orgulho que tem que servir para que a gente seja capaz de dizer isso claramente para as pessoas. Você não precisa contar nunca os judeus. Se você for fazer um censo dos judeus do mundo, você vai ficar deprimido. É isso. Você tem que contar as suas contribuições para a humanidade. E se esse é o preço a se pagar, se o antissemitismo é o mal a se enfrentar pelos judeus serem quem são e acreditarem serem quem são, porque a gente não precisa provar a ninguém que a gente precisa acreditar que a gente tem um papel na história da humanidade, o preço vai ser pago. O preço vai ser pago, porque essa história vai continuar a ser contada. Mas isso os antissemitas não triunfarão sobre nós. Mas isso que eu ia te perguntar, professor, você debruçou, né? Eu imagino quantas obras você leu nesses últimos meses para chegar a esse livro, um novo doutorado. Foi o livro mais difícil que eu escrevi na minha vida, e a minha mulher e minhas filhas são testemunhas disso, porque muitas vezes madrugadas insone, procurando saídas, procurando um elo racional para contar essa história. O livro tem uma espécie de linha de narrativa que é uma espécie de saga. Eu acho que a história dos judeus é uma saga, né? E essa saga é contada pela chave do antissemitismo. E deve ter sido até perturbador, né? Eu falo isso, assim, eu tô na cadeira hoje de presidente da FIEG, eu tô aqui porque eu acho que é importante em termos comunitários, mas é bem perturbador você ver, e eu imagino que você se debruçar e ficar lendo sobre antissemitismo é pesado, né? Em última análise, você está lendo o ódio contra você e contra a sua família. Isso De um lado,
o que me alimentava era um certo, sem nenhuma pretensão, um certo senso de propósito, Sim. de missão. Que eu acho que é fundamental, porque eu acho que essa obra o professor Barroso fala, né, o livro à espera de um autor, né? Essa era uma obra à espera de um autor. Precisava de alguém colocar nesses termos, eu acho que ninguém melhor que você. Pode ser possível. E outro lado também, Bruno, sem dúvida, uma curiosidade intelectual... Para tentar entender. Cavar de onde veio isso. Então, se você pega episódios assim interessantíssimos, terríveis, mas muito interessantes, por exemplo, da peste negra, também chamada peste bubônica, que vitimou muito mais gente do que a pandemia da Covid-19, porque, imagina, não havia conhecimento científico, não havia microscópio eletrônico, não havia vacina, não havia penicilina, antibiótico, não havia nada, não se conhecia muito bem a origem, e havia um povo minoritário, como sempre, que lavava as mãos, que praticava hábitos milenares de asseio, que tomava banho antes do Shabat, e esse povo, as pessoas sobreviviam. Se morria muito menos nas comunidades judaicas durante um ressentimento, um ódio. E aí, de repente, na Alemanha, surge uma teoria conspiratória. A teoria conspiratória de que os judeus tinham envenenado os poços, envenenado as cisternas, e que tinham, eles, inoculado na água que as pessoas bebiam o verme, ou a bactéria, ou o vírus que estava causando a peste negra bubônica. Isso era uma falácia. Realmente, hoje seria uma fake news, seria uma campanha de desinformação que, no entanto, pegou na Europa inteira. Se dizia isso. E pessoas foram presas, pessoas foram mortas por causa disso. Pogroms, arrasamento de comunidades, de status, as pessoas perderam suas casas, seu patrimônio, a sua vida, seus filhos, por causa desse tipo de teoria conspiratória. Compreender e contar essa história já era relevante, mas tentar compreender de onde isso vinha era mais ainda. Isso é o típico caso de bode expiatório, né? Eles estavam ali à disposição, eles estavam sobrevivendo mais do que a média das pessoas, e isso era simplesmente tinha uma justificativa. Inadmissível. Tinha uma justificativa. Agora, eles criaram. O que eu te pergunto professor, como é que você vê o que a gente está vivendo hoje? Assim, eu não sei se é porque eu estou nessa cadeira. Por exemplo, aqui na Fierj, eu lembro que eu estava como vice-presidente antes do atentado do Hamas, a gente tinha um caso de antissemitismo por mês. A gente chegou a dias de ter 70 casos, 70 ocorrências chegando no Disque Denúncia da Fierj por dia. Então, para mim, o negócio é isso. A gente está vivendo uma pandemia antissemita, que é até interessante. Eu tento falar isso até para amigas e amigos muito próximos, que não são judeus. A gente está vivendo como se fosse uma nova pandemia, porque a gente vê isso e vai acontecendo, só que é mais fechado, né? Quem é de fora da comunidade, às vezes, não sente, porque, graças a Deus, não está vivenciando. A gente vivencia isso. Cada relato que eu recebo de um rabino ortodoxo na rua, que eventualmente foi xingado, ou a gente vê pichação, ou um menino que vai na universidade e não pode defender, e, cara, coisas assim absurdas que a gente vê em todos os níveis, além das redes sociais. Como é que você enxerga isso, olhando para a história, assim, dá para ser otimista ou a gente tem que estar pessimista mesmo, bem sincero do que a gente está vivendo hoje? Como é que isso desacelera? A gente vai vivendo uma crescente? Como é que você vê esse momento histórico dentro desse todo esse arcabouço aí do que você elaborou e estudou do tema? Assim? Bruno, você que já se esforçou por ler o livro está saindo agora, mas você já leu, porque eu te mandei sim. o PDF. No prelo. Você deve ter visto, não sei se teve tempo, o último capítulo trata exatamente disso, né? De que o otimismo é tolo, o pessimismo é estéril e a esperança nos move. Mas não qualquer esperança, né? O realismo esperançoso lá do nosso Ariano Suassuna, que dizia que é preciso ver as coisas como elas são, entender o mundo como ele é, e ainda assim se engajar numa atitude que acredite que você possa fazer uma diferença. Então, esse livro é um depoimento disso, é uma testemunha de alguém que acredita que o esclarecimento, o debate público, a educação, sobretudo, o letramento, que eu chamo antissemita, essa é a parte final do livro, pode fazer uma diferença. Eu acho que na história do povo judeu, momentos como esse já aconteceram. Acho que não há nada de novo sob o sol. E a gente precisa ter coragem e resiliência de entender que isso vai passar, né? Então, nesse sentido, eu tenho realmente... Eu tenho esperança de que isso vai passar, porque já aconteceu e passou outras vezes. Mas não deixa de ser grave, não deixa de ser doloroso. E, em muitos casos, não deixa de ser criminoso, né? O Brasil
está do lado dos países que consideram que o antissemitismo é um crime, de que a injúria antissemita é uma injúria racial, também um outro tipo de crime, e que isso não se confunde com a garantia da liberdade de expressão. Por quê? Porque isso é opressivo, porque isso desequilibra o debate público, porque isso causa danos, porque isso deixa sequelas, porque isso faz mal não apenas às vítimas, mas faz mal à sociedade como um todo. E isso também é uma lição do Sachs. O mal e o medo e o horror que começa com os judeus nunca termina nos judeus. Eles são apenas uma espécie de laboratório da humanidade para que o mal seja maior. Canário na mina de carvão, né? Exato, o canário primeiro que indica que existe lá alguma coisa muito ruim que está vindo daquela mina, né? Um veneno, uma contaminação atmosférica, alguma coisa assim. Por outro lado, toda sociedade que tem por objetivo praticar o medo como política pública e o extermínio das suas minorias acaba não destruindo apenas as minorias, mas a si mesmas. O Hitler queria criar um regime que duraria 1000 anos e não passou de 12. E, embora tenha conseguido matar 12 milhões de seres humanos, deles certamente mais de 6 milhões de judeus, o que ele conseguiu foi destruir a Alemanha. Ele entregou a Alemanha destruída. Então, isso, obviamente, não é em tom de ameaça que a gente deve falar, mas é em tom de aprendizado histórico. Um aviso. É um aviso. Se a gente não voltar a acreditar que o conhecimento da história, dos fatos, é um aprendizado, né, viver é um eterno retorno à barbárie. E a gente não pode acreditar nisso. A gente tem que acreditar que é possível que a história anda para frente, que é possível aprender com os erros. Exato, que há uma ideia de aprendizado coletivo da humanidade e hoje, certamente, a humanidade tem muitos problemas, mas que não sejam pelo menos os mesmos, enquanto que o antissemitismo dá o depoimento de que há um erro renitente, né, de voltar à perseguição de minorias. Então, por isso, o livro tem um tom esperançoso, porque ele termina exatamente com uma espécie de cartilha de letramento anti-antissemita. Da mesma forma que a gente aprendeu com os teóricos do racismo estrutural e a militância antirracista, que não basta não sermos racistas, nós não podemos ser indiferentes, nós todos temos que ser antirracistas, não há razão para não dizermos o mesmo em relação ao antissemitismo. Não basta uma pessoa não ser antissemita. Ela não tem o direito de ser indiferente. Todos nós temos que ser anti-antissemitas. Primeiro, porque uma injustiça contra uma pessoa deve ser considerada uma injustiça contra todas as pessoas, né? O convívio democrático nos impõe isso. E segundo, porque o mal que começa com os judeus nunca fica só neles. Então é uma espécie de construção coletiva. Uma sociedade é mais saudável quando respeita as suas minorias e quando cria espaço para a diferença. Isso é uma riqueza da vida coletiva, há uma dignidade na diferença e nós estamos aqui para ajudar nesse esclarecimento público, Bruno. E o livro, obviamente, que é uma iniciativa privada da editora, minha, com apoio das instituições judaicas, mas ele tem a pretensão de se tornar uma política educacional para esse país. Da mesma forma que a cultura antirracista tem esse acolhimento, e que esses crimes são crimes de iniciativa pública, a polícia tem que investigar, o Ministério Público tem que denunciar, a Justiça tem que condenar, mas mais do que isso, as escolas públicas têm que contar essa história, né? Não pode deixar essa história ser apagada, porque isso é parte do patrimônio coletivo da humanidade, né? Os judeus, na verdade, são portadores dessa boa nova e é nosso papel contribuir para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial, né? Esse é o nosso papel e essa é a nossa missão. E por isso que o livro foi escrito. Eu não tenho dúvida de que ele tem uma pegada final esperançosa, porque se a gente não tiver esperança, é melhor não sair de casa de manhã, nem escrever e muito menos gastar nosso tempo com isso. Não, muito, muito legal, professor. Estou muito animado, assim, como eu falei, eu não consegui ler o livro inteiro, recebi, foi ontem. Natural. Mas o livro é muito bom, assim, muito bom mesmo. E é muito gostoso de ler, porque isso... ele tem uma trajetória, ele tem um arco histórico que vai se conectando e você não se perde. E eu sou jornalista, não sou da área do... quase fui, mas... ainda está em campo. Não, tô feliz aqui. Mas eu achei que de uma ampla compreensão, e eu acho que qualquer pessoa que pegar nesse livro, ele não é um livro elitista, ele é um livro que é para todos. E é justamente
essa a proposta. É. Acesso à educação, lógico, para quem quer aprender, né? O livro tem, acho que, algumas histórias muito legais, por exemplo, sobre o engajamento da sociedade maior, da comunidade maior, e não apenas dos judeus, disso não interessar apenas aos judeus. O livro faz questão de ressaltar a figura de não-judeus heróicos. Por exemplo, durante a Inquisição portuguesa e brasileira, a figura proeminente do padre Antônio Vieira, Sim. que era um gênio, um grande escritor, teólogo, mas que gastou boa parte da sua vida defendendo cristãos novos dos tribunais da Inquisição e acabou ele mesmo sendo vítima de um processo da Inquisição no qual ele foi condenado e só o Papa seguinte o perdoou antes da morte. Mas é uma figura de memória abençoada, um homem justo. Hoje eu postei um vídeo, inclusive, sobre o Maximilian Kolbe, que foi um padre de Auschwitz. Ele era franciscano, né, um frade, e um judeu fugiu de Auschwitz, e aí pegaram 10 homens para serem condenados à morte, morrer de fome. E um deles começou a chorar e falar: eu tenho filhos, eu tenho esposa. Nem sei se eles sobreviveram, né, os filhos e a esposa, mas ele bateu no peito e ele falou assim: eu vou no lugar dele. E ele foi o último a falecer, tanto que tiveram que dar uma injeção letal, porque ele sobreviveu à fome, tamanha fé, não por uma pessoa igual, mas por um ideal. E ele foi preso justamente porque ele defendia minorias do regime nazista. Então, nós temos, sim, muitos aliados, graças a Deus. Sim, durante a crise do perseguição ao capitão Dreyfus na França, que era um judeu nascido na Alsácia, que era um território que tinha pertencido à Alemanha, se coloca a culpa no Alfred Dreyfus por um vazamento de informações sigilosas do exército francês à embaixada alemã. Na verdade, era um capitão francês viciado no jogo que tinha vendido a informação. E nesse momento, no mundo inteiro, não-judeus se levantam. Na França, a figura mais importante foi o Émile Zola, que acabou depois condenado. E no Brasil, o Rui Barbosa estava no exílio. Ele era um herói, o Dreyfus era um herói. Um herói. O Rui Barbosa escreve um artigo lindo falando: vocês devem estar me perguntando por que eu me levantei contra essa condenação injusta. E aí ele fala essa frase, né? Porque a injustiça contra uma pessoa é uma justiça contra todas as pessoas, inclusive contra mim. Meu senso de justiça está violado e isso me basta. Muito corajoso, né? E depois o genro do Rui Barbosa, em 1945, muito tempo depois da morte dele, publica um livro sobre a história do antissemitismo no Brasil, dizendo que o Rui Barbosa ele tinha ojeriza ao antissemitismo. Ele considerava o antissemitismo filho do ressentimento, da inimizade pessoal ou da inveja. E que ele falava: quem tem confiança no que faz e acredita no que faz, não precisa ter inveja dos judeus, deve tê-los como parceiros, deve admirá-los, porque eles não querem converter ninguém, eles querem só ter o direito à igualdade e a existir no mundo do jeito que eles são. O professor Laffer me deu uma contribuição maravilhosa, que foi um discurso famoso do grande jurista e filósofo italiano Norberto Bobbio, não judeu, em 1960, proferido na sinagoga de Milão, chamado 15 anos depois, em que ele reflete sobre o Holocausto e fala frases. É um texto precioso, em que o Bobbio diz: a falta de razão, a falta de justificativa torna o Holocausto, a Shoah, um fenômeno ainda mais medonho para a humanidade. O que o ser humano é capaz contra um povo que era absolutamente desarmado, que não tinha um exército para se defender, inofensivo, e era apenas por um projeto político de encontrar um culpado, uma maldade e uma obsessão pseudocientífica totalmente obcecada com a ideia de que aquele povo representava um perigo para a raça ariana. E acho que dessa história toda há 2 papas, numa história terrível, há 2 papas que merecem menção e estão mencionados no livro, né? Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, que foi o primeiro papa, talvez 3, o primeiro papa que visitou uma sinagoga na história. Então veja, estamos falando de 1985, em que ele vai à sinagoga de Roma e é recebido pelo rabino de Roma, Hélio Toaf, e fala a famosa frase: os judeus são os irmãos mais velhos dos cristãos. Papa Francisco, que
foi muito pressionado para canonizar o Papa Pio XII, que era o Papa de Hitler, e o Papa Pio XI anterior, do nazismo, que é uma história controvertida, mas tudo indica que ele sabia de tudo que estava acontecendo e optou por não falar. Aí alguns o defendem, dizendo que se ele tivesse falado, o resultado seria pior, e que ele protegeu, né, os católicos e o Vaticano. Outros dizem que não, que ele, quando, de alguma forma, quando os judeus de Roma são arrasados, ele ficou em silêncio e se omitiu. Mas havia uma pressão muito grande dos movimentos católicos mais à direita pela canonização dele, pela beatificação e canonização posterior. O Papa Francisco não o beatifica e, no lugar, ele beatifica uma família de poloneses católicos que escondeu uma família de judeus e foi toda assassinada pela Gestapo. Acho que isso é um gesto simbólico muito forte. E, obviamente, o criador do Concílio Vaticano II, João XXIII, o Papa Bom, que foi convencido por um judeu francês, Jean Jules, a colocar a questão judaica na agenda do Concílio Vaticano II, porque senão isso teria passado batido. E ele, que tinha sido embaixador do Vaticano na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial e tinha falsificado certidões de batismo católico para muitas crianças judias serem salvas, ele foi sensível a esse problema. E foi o Concílio Vaticano II que foi a raiz, o germe, que gerou no Papa seguinte, em 1965, o Papa Paulo VI, a Nostra Aetate, que agora completa 60 anos, e que de alguma forma resolve essa questão do cristianismo, especialmente do cristianismo católico com os judeus. Com certeza. Isentando de culpa coletiva, que é um documento que a gente tem que celebrar. Ele não é um primor, porque ele ainda fala na responsabilidade dos judeus pela crucificação de Jesus e tal, mas é um grande avanço, não só em relação ao judaísmo, mas a outras religiões minoritárias, de convívio pacífico e igualitário entre todos os seres humanos, né? Então, são homens justos e que devem ser mencionados e lembrados com respeito. Professor, eu ia perguntar se você tem as datas aí para os lançamentos. Eu ia perguntar também, para a gente fazer o jabá, né? São Paulo, Rio. Por enquanto, Rio e São Paulo. O livro vai ser lançado no Rio de Janeiro, no dia 24 de novembro. Então, 24 de novembro. Às 19 horas, na livraria. Muito obrigado, na livraria da Travessa do Shopping Leblon. E ontem foi confirmado no dia 9 de dezembro em São Paulo, na Unibis Cultural, lá na rua Oscar Freire, um espaço extraordinário que generosamente vai ser cedido para o lançamento do livro lá. Então, falaremos com os nossos amigos da Fizesp aí, já fica o convite, mandaremos esse vídeo aí para que... Mas certamente vai estar muito cheio de lançamento, vamos estar lá cobrindo. E não vemos a hora desse livro estar aí disponível para que as pessoas... Tenho certeza que todo mundo que vê esse podcast aqui vai querer comprar na hora e ler, né? Eu acho que é uma obra, como eu falei, assim, é uma obra essencial para o momento que a gente está vivendo. E tenho certeza que como vai se propagar, né? Como todo livro, você sabe onde começa, mas você não sabe os efeitos, mas tenho certeza que vão ter efeitos muito positivos. É verdade. Muito feliz. O que eu espero é que seja um ponto de luz nessa discussão. No livro, isso está na 4ª capa do livro, é um trecho do livro. Meu objetivo não é convencer ninguém, porque eu realmente, apesar de ser advogado como você, Bruno, eu não acredito no convencimento. Eu acho que a gente deve se debruçar sobre os fatos, sobre uma interpretação plausível que faça sentido dos fatos. Sim. E permitir que as pessoas se convençam ou não. Né? O que existe é autoconvencimento, o que existe, na verdade, não é numa tentativa de doutrinação, mas contar essa história não é algo importante apenas para os judeus. Ela diz muito sobre a própria humanidade, sobre a história da humanidade, para que a gente não reincida em erros do passado, em atrocidades que só geram sofrimento e não geram desenvolvimento, proveito, crescimento civilizatório em nenhum lugar do mundo. Então, que a gente, se esse mal... Ninguém merece sofrer, ninguém deve acreditar em nenhuma utilidade do mal. Mas se esse mal aconteceu e nós tivemos que passar por ele, que ele pelo menos nos sirva de aprendizado para sairmos daqui para um lugar melhor. É isso, não tenho nada a acrescentar, né? Eu acho que... Acabar com essas palavras eu acho que é isso. Muito obrigado, professor Gustavo. Obrigada. Vocês dois, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho.
presidente Bruno Feigelson, eu queria dizer que o que eu falei no início sobre a passagem de gerações é muito sincero. Assim, eu não vejo você apenas como advogado, ex-aluno brilhante da UERJ, uma pessoa de sucesso na sua atividade profissional, mas doar parte do seu tempo para a atividade comunitária, tenho certeza que é alguma coisa que vai te fazer uma pessoa melhor, maior, que engrandece os judeus enquanto comunidade e, de maneira coerente com o que eu penso e escrevi no livro, o nosso papel enquanto judeus é cuidar de cada um de nós. Esse é uma das nossas mitzvot. Cada judeu é responsável por cada judeu e por todos os judeus. Mas, de maneira mais ampla, é também o nosso papel contribuir para o crescimento da sociedade maior, da comunidade maior. A gente vive no Brasil, que é o bem e o desenvolvimento desse país, e que o Brasil não se perca nessa reincidência desse vírus mutante do antissemitismo, que a gente tenha tranquilidade, inteligência, capacidade de superar esse momento de pandemia, de volta do antissemitismo, para se dedicar aos grandes problemas nacionais e cumprir o papel histórico que o Brasil tenha pela frente a cumprir. Com certeza, professor. Eu saí mais animado. Como o professor está esperançoso e eu sigo ele dentro do aspecto jurídico, agora é o meu doutrinador, então, já que ele está falando que as coisas vão ficar bem, eu fico mais tranquilo. Vou dormir mais tranquilo. A esperança é quase uma necessidade, como o ar que a gente respira, né? É o que mantém a gente vivo e andando para frente. Com certeza. Obrigado, professor. Muito obrigada. E vocês já sabem, às quartas a gente tem podcast. E 10K, a Terra no K, então já segue, já se inscreve, já manda para aquele seu amigo que precisa ouvir um pouco desse papo, de repente descobrir um pouco mais sobre a pessoa que ele gostaria de ser e talvez ache que mas precisa aprender um pouquinho mais. E às quartas nos vemos por aqui. Obrigada a vocês dois. Obrigado. Foi super papo. Obrigado.